Boa tarde, essa é a 23ª aula do curso Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. Nosso tópico de hoje é a solução taxonômica proposta por Ian Hacking para o problema da mudança de mundos, tal como Thomas Kuhn introduziu na estrutura das revoluções científicas. Em que consiste o problema? O problema consiste em conciliar duas proposições que são, à primeira vista, incompatíveis. A primeira é que o mundo não muda com uma mudança de paradigma. E a segunda é que o cientista, depois de uma revolução científica, trabalha num mundo novo, como Kuhn afirma reiteradamente. Tá? Vou lembrar apenas algumas das passagens das duas revoluções científicas em que isso ocorre. Como escreve na estrutura das revoluções científicas, o historiador da ciência pode ser tentado a exclamar que quando os paradigmas mudam, o próprio mundo muda com eles. Está bem no início, página 11 do livro. Lá adiante, no capítulo sobre a invisibilidade de revoluções, Kuhn escreve: a própria facilidade e rapidez com que os astrônomos viram coisas novas, a olhar para velhos objetos com velhos instrumentos, leva-nos a querer dizer que, depois de Copérnico, os astrônomos vivem em um mundo diferente. Em todo caso, sua pesquisa respondia como se esse fosse o caso. E na página seguinte, no mínimo, como resultado de ter descoberto o oxigênio, Lavoisier viu a natureza diferentemente. E na ausência de algum recurso àquela hipotética natureza fixa que ele viu diferentemente, o princípio de economia imporá que digamos que depois de descobrir o oxigênio, Lavoisier trabalhava num mundo diferente. No capítulo seguinte, quando a Revolução Química se completou, até mesmo a composição percentual de compostos bem conhecidos era diferente. Os próprios dados tinham mudado. Este é o último dos sentidos em que podemos querer dizer que depois de uma revolução, os cientistas trabalham diferentemente. Kuhn recorre então à imagem das figuras de Gestalt. As figuras ambíguas em que você ora vê uma coisa, ora vê outra. Nas investigações filosóficas, Wittgenstein tem a célebre figura do pato-coelho, do desenho que você ora vê um pato, ora vê um coelho. Você nunca vê as duas coisas simultaneamente. Como no cubo de Necker, para a capa do livro World Changes, você pode ver esse cubo como se isto aqui fosse o lado que está na frente, tá? E você tem um cubo visto de baixo para cima, ou aqui fosse o lado que está em primeiro plano, e você tem um cubo visto de cima para baixo. A mesma imagem foi usada por Wittgenstein no Tratados Lógico-Filosóficos. Então, Kuhn frequentemente recorre a essas imagens da psicologia de Gestalt para descrever a descoberta da incomensurabilidade como uma mudança de Gestalt. E enfatizar que isso é uma característica do trabalho do historiador da ciência. Como ilustra a experiência do próprio Kuhn de ler a Física de Aristóteles. De repente, aquela mudança de aspecto, onde você enxergava o pato, você enxerga agora o coelho. E você se dá conta que a palavra movimento significa algo completamente diferente no léxico aristotélico do que significa no léxico pós-Galileu. Tá? Essa experiência é característica do historiador da ciência, que trata de compreender uma ciência pré-revolução, trata de compreender a história da ciência através de revoluções científicas. Não há contrapartida para essa experiência no trabalho do cientista que protagoniza uma revolução. Tá? Não é isso que significa trabalhar em um mundo novo. Tá? Então, em linhas gerais, em que consiste a solução taxonômica? Nós temos que conciliar essas duas proposições. O mundo não muda com a mudança de paradigma,
E o cientista, depois de uma revolução científica, trabalha num mundo novo. Uma via que se oferece com muita naturalidade, foi sugerida pelo próprio Kuhn, é uma interpretação nominalista dessas proposições. Para saber, ou o mundo é um mundo de indivíduos. Os indivíduos não mudam com uma mudança de paradigma. 2. Mas o mundo em que trabalhamos é um mundo de espécies de coisas. Tá? Isso a gente tem, por exemplo, aquela passagem que eu já comentei, da entrevista com os professores do Departamento de Filosofia da Universidade de Atenas, em que a Kuhn afirma você pode rastrear os planetas individuais, Marte, corpos celestes, através da Revolução Copernicana. O que você não pode rastrear é planetas. Planetas são simplesmente uma coleção diferente antes e depois da Revolução. Então a solução vai consistir em dizer o seguinte: o mundo é um mundo de indivíduos, os indivíduos não mudam com a mudança de paradigma, mas o mundo em que nós trabalhamos é um mundo de espécies de coisas. E as espécies, sim, são alteradas. Como o exemplo da espécie planeta. Como é que Haeckel sugere que nós interpretemos isso? Bom, a partir da ideia central na filosofia dele, que ele herda de Elizabeth Anscombe, de que toda ação, todo fazer, todo trabalhar é sob uma descrição. Sob a descrição, casar com a rainha de Tebas, Édipo realizou uma ação voluntária. Sob a descrição, casar com sua mãe, Édipo realizou uma ação involuntária. Mas não são duas ações que Édipo realizou, uma voluntária e outra involuntária. É a mesma ação, que sob uma descrição é voluntária, sob outra é involuntária. Vamos generalizando? Toda a escolha do que fazer, do que produzir, de como interagir com o mundo, de como predizer os seus movimentos ou explicar seus acidentes, é a ação sob uma descrição. Todas essas são escolhas sob descrições correntes na comunidade em que nós trabalhamos, agimos e falamos. Ora, descrições requerem classificações, requerem um agrupamento de indivíduos em espécies. E é isso, esta que a solução sugere, é isso que muda com uma mudança de paradigma. O mundo de espécies no qual, com o qual e sobre o qual o cientista trabalha. Se descrições fossem intertraduzíveis, toda a escolha de ação antes de uma revolução científica poderia ser descrita como uma mudança de ação depois de uma revolução. Mas isso não é possível. E aqui está justamente o fenômeno da incomensurabilidade. Os termos para espécies naturais correntes numa ciência antiga não podem ser traduzidos em termos para espécies naturais numa ciência nova. A prova da não traduzibilidade tem essencialmente dois passos. As espécies investigadas em um ramo da ciência se organizam em árvores taxonômicas, por gênero e diferença específica. Tá? Mas dois, os termos científicos de novos paradigmas não são projetáveis, no sentido de Goodman, no novo paradigma. Feito isso, Haeckel considera algumas estratégias inviáveis de solução do problema. A primeira ideia é de que o que está em jogo é a interpretação do dado, que o que muda com a revolução científica é como os dados são interpretados. Objeção a essa sugestão, Kuhn rejeita enfaticamente aquilo que Wilfred Sellars chamou o mito do dado. A ideia de que na experiência nós nos defrontamos com dados que não estão de modo algum organizados por categorias, por conceitos, por classificações. Que nós temos uma matéria bruta amorfa da experiência e que toda forma é imposta pelo nosso entendimento.
Sellars, neo-kantiano que era, atacou esse mito do dado no célebre ensaio Empirismo e Filosofia da Mente e endossa essa crítica. Portanto, a primeira alternativa de que o que muda com uma revolução científica é simplesmente o modo como os dados, os mesmos dados, são interpretados, deve ser rejeitada. Segunda possibilidade, a ideia de que a tecnologia derivada da nova ciência torna possível modificar o mundo em que os cientistas trabalham. Isso é verdade, mas isso não resolve o problema. A objeção é que os cientistas, como diz Kuhn, veem coisas novas ao olhar para velhos objetos com velhos instrumentos. Velhos instrumentos. A espécie de modificação imposta pela tecnologia é irrelevante para a solução do problema de Kuhn. Terceira possibilidade é a ideia de construção, de que fatos científicos são construídos. Tá? Objeção, escreve Hacking em Working in a New World, isso não funciona porque não faz distinção entre revoluções científicas e qualquer outro tipo de descoberta. Nós precisamos saber o que há de extraordinário numa revolução científica. Não pode ser alguma coisa que acontece cotidianamente, trivialmente, nos laboratórios de pesquisa. Quarta possibilidade, o mundo científico é um mundo social. Tese do sociólogo da ciência francesa Bruno Latour. Os fatos científicos são socialmente construídos. Objeção, mais uma vez nas palavras de Hacking, Kuhn sempre deixou claro que, em que pese a atração que seu trabalho exerce sobre os que conduzem estudos sociais das ciências, ele esteve prioritariamente ocupado com o que se costumava chamar história interna, com as dificuldades e projetos experimentais com que se defronta um grupo científico trabalhando. Quinta possibilidade, trata-se de uma mudança de linguagem. Os significados dos termos científicos são modificados com a introdução de uma nova teoria. Objeção. Se toda mudança teórica envolve uma mudança nos significados das palavras, é impossível identificar quando ocorre uma revolução científica. Mais uma vez, nós não sabemos o que há de extraordinário numa revolução científica se toda mudança teórica envolve mudança nos significados das palavras, porque isso está acontecendo o tempo todo na pesquisa científica. Última sugestão, a questão tem a ver com o aprendizado da linguagem. Isso é, os termos da linguagem científica são porosos no sentido de Weismann, isso é, eles têm fronteiras indeterminadas, de tal forma que o seu aprendizado não determina suficientemente as futuras aplicações. Nós não adquirimos o domínio de condições necessárias e suficientes de aplicação ao adquirirmos um termo. Objeção, mais uma vez, o problema do novo mundo emerge de uma ruptura revolucionária com as velhas regras. Não é um problema acerca de um velho vocabulário, mas de um vocabulário novo. Bom, feito isso, Hacking propõe agora a parte construtiva do trabalho dele. Depois de limpar, para remover essas 6 alternativas de tentativas de solução do problema do novo mundo, Hacking apresenta os elementos de uma lógica das espécies. Tá? De que espécies? Bom, não apenas espécies naturais, mas o que Goodman chamou de espécies relevantes. Relevantes para o quê? Para uma variedade de propósitos, entre os quais estão os da investigação científica. Tá? Primeira ideia é que espécies são conjuntos. Tá? A relação básica é a relação de ser espécie de, que é uma relação de continência própria. Se J e L são espécies diferentes de indivíduos, e tudo que é J é L, nós temos uma continência própria. J está propriamente contido em L. J é uma parte própria de L. Mas J não pode ser uma espécie de L. Sejam, por exemplo, J exércitos mercenários e L exércitos anglófonos. J está propriamente contido em L, e pode haver uma explicação historicamente interessante para isso, mas J não é uma espécie de L.
exército mercenário numa espécie de exército anglófono. Uma taxonomia, uma classificação por gênero e diferença específica, é determinada por uma classe de entidade C e uma relação transitiva assimétrica K. O conjunto C e K é uma taxonomia C e somente C1. Tem um topo, um membro de C que não está na relação K com nenhum outro membro de C, mas tal que todo outro membro de C está na relação K com ele. E 2, todo membro de C, exceto o topo, está na relação K com algum membro de C. C e K é assim uma classe taxonômica se divide em taxonomias disjuntas, isso é, há uma partição finita de CK nas taxonomias C1, K1, C2, K2 até CN, C1K, C2K até CNK. Tal que nenhum membro de C está na relação K com dois topos distintos de C. Se K é a relação espécie D, o topo de cada C é uma categoria. Quando K é dado ou suposto, a classe é taxonômica. Isso nos permite identificar quando nós estamos diante de uma antitaxonomia. Um exemplo de Haeckel, seja a classe das espécies veneno, arsênico, cicuta, vegetal e mineral. Nessa classe há 3 topos: veneno, vegetal e mineral. Mas as árvores abaixo deles, vejam lá, as árvores são arsênico e cicuta, são mutuamente exclusivas. Assim, essa classe não é um exemplo de taxonomia. Arsênico é mineral e veneno, cicuta é veneno e vegetal. Isso não é uma taxonomia. Quais são as condições que impõem, que em todo caso vocês podem depender da filosofia de Kuhn? Primeiro, que espécies científicas são taxonômicas. Essa condição se refere apenas a espécies em qualquer ramo da ciência com um paradigma. Qualquer ciência paradigmática, portanto, a física, a química, a biologia. Segunda condição, as taxonomias científicas têm espécies ínfimas, espécie abaixo da qual não há mais espécie dele. Há apenas finitamente muitas palavras e descrições em qualquer ramo da ciência. Assim, uma estrutura taxonômica de nomes para espécies científicas sempre chega ao fundo por exaustão. Em outras palavras, há espécies tais que, por pressuposição da ciência, nenhuma subdivisão de tais espécies é uma espécie científica. Por fim, termos científicos são projetáveis. Ocorrem tipicamente em proposições que são law-like, no sentido de Goodman, legis simis, que tem a forma de lei. Consequências. Uma para a noção de significado, para a explicação do significado dos termos científicos. Kuhn e Feyerabend sustentaram contra Kripke e Putnam que toda mudança de teoria implica mudança de significado. A discussão resultante, diz Haeckel, foi um dos episódios menos edificantes na filosofia da ciência. Porque a alternativa de Kuhn é articular uma concepção de incomensurabilidade que não faça uso explícito da noção de significado. Exemplo que vimos na aula passada, os usos de peso associados respectivamente à balança de pratos e à balança de mola. Um termo da ciência pré-revolucionária não pode ser traduzido para o léxico dos termos científicos taxonômicos na ciência pós-revolucionária. Segunda consequência, portanto, intraduzibilidade. Para cada termo da velha ciência, há 3 possibilidades. Primeira, uma espécie intersecta uma espécie científica na nova ciência. Nesse caso, pela primeira condição qual era? Espécies científicas são taxonômicas. A espécie da velha ciência não pode ser uma espécie na nova ciência. Assim, o nome dessa espécie não pode ser traduzido por nenhuma expressão que designa uma espécie científica na nova ciência.
Em segundo lugar, uma espécie subdivide uma espécie da nova ciência que não tem subespécies. Pela condição 2, que era taxonomias científicas têm espécies ínfimas, tá? A nova espécie é uma espécie ínfima e o velho nome não pode ser traduzido por nenhuma expressão que designa uma espécie científica na nova ciência. Por fim, embora os léxicos da velha ciência e da nova difiram taxonomicamente, uma espécie da velha ciência coincide com uma espécie da nova ciência. É o caso de água antes e depois da descoberta dos isótopos. Nós não temos nenhum motivo para negar que a palavra água, que a palavra water, a palavra Wasser, a palavra o, traduzem aqua. Tá? Projetabilidade, por fim. Goodman perguntou que termos são projetáveis e respondeu dizendo que o arraigamento era o critério que distingue termos projetáveis de outros. Ele também sugeriu, de passagem, que o arraigamento podia ser usado para distinguir espécies naturais de espécies artificiais. Se Kuhn está certo, uma revolução científica pode introduzir um termo projetável sem arraigamento. As revoluções se sobrepõem ao arraigamento. A projetabilidade não precisa de um registro de usos passados, mas precisa de algo muito próximo a isso. Precisa do uso comunitário que é resultante de uma revolução. O nosso próximo tópico é o impacto da mudança conceitual na taxonomia das espécies naturais. Nós vamos investigar esse tópico a partir da contribuição de Joseph Laporte no livro que se intitula justamente Espécies Naturais e Mudança Conceitual. E mais uma vez vamos valer de Ian Hacking, em particular da leitura por Hacking da contribuição de Laporte, em textos como, por exemplo, as contingências da ambiguidade, que eu acho que nós temos no Dropbox. Vou conferir isso agora. Temos sim, é o artigo de 2007 de Hacking, as contingências da ambiguidade, que é uma releitura de um exemplo clássico de Hilary Putnam em The Meaning of Meaning. Depois de introduzir e discutir o experimento imaginário da Terra Gêmea, de que nós nos ocupamos anteriormente, Kuhn dá um exemplo que não é ficção científica, não é exercício de imaginação, que é a extensão dividida do termo jade, que designa um mineral, uma pedra, não é? Mas na verdade não é um, são dois. Jade é uma palavra ambígua que designa duas espécies de minérios completamente diferentes na sua estrutura molecular, jadeíta e nefrita. Tá? Joseph Laporte fez uma história da descoberta da estrutura de jade, e a história resultante é uma história muito mais complicada do que o exemplo de Putnam daria a sugerir. E é dessa história que se ocupa Hacking no artigo The Contingencies of Ambiguity. Nós não vamos ler o livro do Laporte, eu nem mesmo sei se eu pus no Dropbox, outra verificação que eu vou fazer agora. Não, temos lá duas publicações do Laporte, sim, no nosso Dropbox. O primeiro é Rigidez e Espécies, o segundo é o artigo, e o segundo é o livro, Natural Kinds and Conceptual Change. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses trabalhos de Laporte. De todo modo, eu vou expor o argumento do livro dele. Mas, de qualquer maneira, vocês têm uma visão panorâmica do que está em jogo nesse debate no artigo de Hacking the Contingencies of Ambiguity. Com o livro do Laporte, nós chegaremos ao fim do nosso semestre letivo, o que sugere a possibilidade de nós anteciparmos a prova do dia 9 para o dia
4. Nós dedicaríamos a segunda-feira, dia 2, a fazer uma revisão. Poderia ser uma aula síncrona para trocar ideias e tirar dúvidas, e faremos a prova no dia 4, antecipando em uma aula a realização da prova. Tá? E como nós estamos assim já tão próximos do final do semestre, a aula de hoje termina por aqui.